Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que eu volto a estar aqui na presença do Senhor, trazer a palavra de Deus, partilhar com vocês a palavra. Há um tempo eu fiquei sentada, né? Não me afastei do grupo, mas fiquei sentada. E hoje estou aqui de volta para a honra e glória do Senhor Jesus, para trazer essa palavra, partilhar essa palavra da graça de Deus, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus fala no nosso coração, daquilo que Deus deseja de nós, de trazer essa palavra, de partilhar essa palavra com vocês. E é para a honra e glória do Senhor mesmo, porque se fosse por mim, só por mim, eu não estaria aqui, mas porque o Senhor me chama, porque o Senhor me chama. E hoje, o tema do nosso grupo é: levanta-te, que o Senhor te salva. Levanta-te e vem, o Senhor te salva. Olha, o Senhor hoje chama você. Levanta, o Senhor te salva. Vem, que Ele te salva. E é isso que eu queria trazer para nós hoje nessa noite. É isso que eu queria partilhar com você nessa noite hoje. Tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração na capela, tudo aquilo que o Senhor tem desejado para a nossa vida ali na capela, naquele momento de oração, é isso que eu trago hoje para partilhar com você. A graça de Deus que é derramar na sua vida hoje. A graça de Deus hoje deseja derramar na sua vida. Primeiro, o Senhor te faz um convite nessa noite. Você toma posse do convite que o Senhor te faz nessa noite? Amém. Para aqueles que responderam sim, e amém para aquele que respondeu não. Louvado seja Deus. E o Senhor nessa noite, eu já queria que você já deixasse lá, como o nosso tempo também, rapidinho, né? Então nós vamos trabalhar assim bem rapidinho. Que você pudesse pegar a palavra de Deus lá no Salmo 43. Amém ou misericórdia? Salmo 43. Se você não encontrou, vai procurar ali e vai ser bem rapidinho assim mesmo hoje, viu? Fazei justiça, ó Deus, defende a minha causa contra o infiel. Livra-me de quem é mentiroso e enganador, pois tu és o meu Deus, minha fortaleza. Que me rejeitas, por que andas triste, oprimido pelo inimigo? Envia-me a tua luz e a tua felicidade, que ela me guie e conduz ao teu monte santo, a tua morada. Irei ao teu altar, ao altar de Deus, ao Deus a quem a minha alegria, o meu júbilo. Eu te direi graças e citas a Deus, meu Deus. Porque estás triste, a minha alma? Porque gemes dentro de mim? Espera em Deus e ainda poderei louvá-lo. E Ele o salvará, o teu rosto, o meu rosto, meu Deus. Nem foi o braço dele que lhes deu a vitória, mas foi a mão direita de teu braço, o teu esplendor, o teu rosto, porque amavas. E eu já queria que você fosse lá que você já deixasse marcado aí, lá na sua Bíblia também, no livro de Samuel 17,
Deixa aí marcadinho aí, Samuel 17. Lá no Salmo, o Senhor vem dizer para nós assim, ao ver o Salmo 43, o Senhor vem dizer para nós que Ele os livra dos nossos inimigos, que Ele está à frente. Nós vamos hoje partilhar aquilo que o Senhor quer falar. Qual o inimigo que nós trazemos em nós? Quais os inimigos que nós temos dentro de nós? Que nós trazemos hoje, que nós enfrentamos? Quais as batalhas que nós hoje estamos enfrentando? O Salmo vem dizer para nós que o Senhor nos livra dos vossos inimigos. Mas quem é o seu maior inimigo? Aonde está o seu maior inimigo? Guarda aí com você, tá? Lá no Samuel, capítulo 17, no versículo 1 Samuel 17, amém? Misericórdia. Primeiro Samuel 17, amém? Do 37, e a gente vai fazendo assim uns pedacinhos, viu? Não, é do 31. Vamos começar no 31. Quando ouviu a palavra de Davi, comunicaram-se nas suas do sul, e ele o mandou buscá-lo Davi, e disse-lhe: Saul, ninguém deve desanimar por causa desses filisteus. Ninguém deve desanimar por causa desses filisteus. Eu, teu servo, vou lutar contra ele, mas Saul poderou, e não és capaz de enfrentar os filisteus. Tu és ainda um menino, e ele é um homem de guerra. Desde a sua juventude, Davi disse a Saul: teu servo cuida do rebanho, o pai do pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele tomava-se um carneiro do rebanho, e eu perseguia, matava, tirando-lhes a presa da boca, e eles atacavam, agarravam-os pela gólea e matavam a gólea. Assim o teu servo matou o leão e o urso. Assim fará com esse filisteu. Incircuncisou-se como se fosse um desses animais, pois atravessou-se o insultar os filisteus, filisteus, do Deus ao vivo de Davi. Acrescentou-se o Senhor e me livrou das garras do leão, do urso. Ele salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, é o Senhor esteja contigo. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor esteja contigo. O Senhor manda que Saul vai, porque o Senhor. Quem está com Davi? Quem está com Davi? O Senhor vai com ele. E quem está contigo hoje? O Senhor vai contigo.
É isso que o Senhor está dizendo para nós. No comecinho aqui o Senhor fala para nós assim: não desanima, não desanima. O Senhor dizendo para você não desanimar. O Senhor dizendo para você que você não pode desanimar daquilo que Ele está esperando com você. Porque muitas das vezes nós desanimamos por medo. Muitas das vezes nós temos medo daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Muitas das vezes nós somos fracos. Nós trazemos dentro de nós uma fraqueza, porque nós desanimamos não só pela fraqueza, mas muitas das vezes é por medo de responder à voz de Deus. Muitas das vezes nós temos dentro de nós aquilo que nós seguramos em não dar para Deus. O que você hoje traz dentro do seu coração que você tem medo de dar para Deus? Guardei, tá? Guardei, porque daqui a pouco nós vamos rezar tudo isso. Nós vamos estar em oração com tudo isso, para que o Senhor fale com o nosso coração, para que o Senhor venha tocar o nosso coração. E já pega lá comigo 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Amém ou misericórdia? Até o 2. Amém? Ora, trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos os reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas vencido pela angústia, posto em apuro nas mãos e despedaçado, perseguido, mas não desamparado, derrubado, mas não aniquilado, por toda parte, e sempre levamos o nosso corpo a morrer, o morrer de Jesus, mas morrer de Jesus para que tenha vida, e vida de Jesus, e se manifesta em nós, em nossa existência mortal. Com efeito, nós o que vemos sem cessar entregue à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. O Senhor nessa noite Ele veio trazer para nós aquilo que o Salmo falava para nós lá, o Salmo 43. O Senhor, estou contigo. O Senhor, estou contigo. E enfrentamos os nossos inimigos. O que o Senhor fala para nós nesse salmo? Que Ele está conosco, que Ele
E aqui no 2 Coríntios, o Senhor vai dizer para nós aqui que trazemos estes tesouros em vasos de barro. Qual o tesouro que você traz hoje dentro desse vaso? Qual o tesouro que você traz hoje e entrega para Jesus? Às vezes nós temos um tesouro que às vezes nós pensamos que nós somos derrubados, que nós somos destruídos. Às vezes aquilo que nos machuca, nós achamos que é maior do que tudo. Nós achamos que aquilo que nos faz, que nos torna humilhado, vai ser pequeno. Mas aquilo que nos torna você humilhado, te faz ser grande, te faz se levantar. Você tem que levantar diante da sua humilhação, diante daquilo que te humilha, diante daquilo que você acha que te derrubou, diante das suas batalhas. Nós temos que levantar, porque é diante das nossas batalhas que nós encontramos a força em Jesus. É diante das nossas batalhas que nós vimos o nosso tesouro que está ali, que é Jesus. Porque se não fosse pelas nossas batalhas, se não fosse por isso, nós não levantaríamos, nós não estávamos buscando. E o Senhor nessa noite Ele te chama, levanta. O Senhor diz para você, levanta. Qual é a atitude de levantar? Qual é a atitude de eu me levantar e sair? É o Senhor te chama nessa noite. Levantar, ir, buscar, ir ao encontro do Senhor. Não importa a condição que você traz no seu coração, não importa a condição de pecado que você traz dentro de si, não importa quem você é, o Senhor não olha, o Senhor não olha para você, o Senhor não olha e te condena, o Senhor não aponta o dedo para você, mas o Senhor te chama, levanta, levanta. É isso que o Senhor vê em nós hoje. Quantos de nós estamos caídos? Quantos de nós estamos derrotados? Sentimos derrotados? Se eu perguntasse aqui, quem é que sente um derrotado aqui? Você se sente derrotado? Já sentiu derrotado alguma vez na vida, Rodrigo? Já, Michel? Você já? Quantas das vezes nós somos derrotados? Mas é porque nós somos derrotados que nós estamos aqui. É porque as derrotas que nos fez cair, que nos fez levantar. Porque se não fosse por essas derrotas, nós não estávamos aqui. Se não fosse pelas noites que nós choramos, nós não estávamos aqui. E o Senhor diz para nós hoje: o vosso tesouro os traz em barro, em vasos de barro. Os traz em vasos de barro. Por isso, não tenhais medo. O Senhor dizendo para você: não tenhais medo. Deixa as suas pequenez, deixa aquilo que é pequeno de lado, deixa aquilo que te faz fraco de lado, mas confia. O Senhor me chama nessa noite, confia em ti e no Senhor, confia em mim, porque eu sou aquele que te dou, eu sou aquele que te levanto, eu sou aquele que te estendo a mão. Quantas vezes te empurraram? Quantas vezes deixaram pedra no seu caminho? Quantas vezes te traíram? Te apunhalaram pelas costas? Qual é a maior apunhalada que a gente leva? Que a gente assusta e às vezes a gente não consegue levantar. É quando nos apunhalam pelas costas. É quando nos chega a apunhalada pelas costas. É quando nos tenta derrubar nós, colocando pedra em nosso caminho. Mas o Senhor chama você nessa noite. O Senhor diz para você: levanta, não tenhas medo, levanta, deixa aquilo que é pequeno
Davi era menor que a Paula. Imagina a Paula pequenininha, chegando perto de um homem de 2 metros. E Davi era aquele pequenininho ali. Mas Davi não desanimou. Davi teve coragem. Davi teve coragem, teve vontade. E é isso que o Senhor nos chama nessa noite, a ter coragem, a ter vontade de ir. E aqui Davi foi ao encontro daquele homem. Davi era aquele menino que simplesmente cuidava das ovelhas, que simplesmente sabia somente mexer com aquelas ovelhas. Mas lá dentro do coração de Davi, lá dentro do tesouro do vaso, estava aquele que chamava o Davi e disse: vai, lá dentro. E ali Davi foi. Davi catou ali a sua mochilinha, colocou de lado, foi lá, catou 5 pedrinhas e colocou as 5 pedrinhas ali dentro daquela mochilinha, e lá vai Davi. De repente, Saul diz para Davi, coloca aquela roupa toda capacitada do Davi, para Davi lutar com o gigante. Mas Davi, a roupa entrou no Davi. Vou falar de você agora, não, irmão. A roupa entrou no Davi e simplesmente fechou o Davi ali dentro. Davi arrancou aquela roupa e falou assim: eu vou, mas eu não vou sozinho. Porque Davi sabia que ele estava com Deus, porque o Senhor ia com ele, porque o Senhor ia à frente dele, o Senhor ia ao lado dele, o Senhor ia à frente, ao lado, acima dele. E é isso que Davi fez. É isso que Davi fez. Davi catou ali as suas pedrinhas. E quais as 5 pedrinhas que Davi levava hoje? Quais as 5 pedrinhas que Davi levava? Vamos ver quem sabe as 5 pedrinhas. A Dani está contando ali. Dani, vem aqui, por favor. Então nós vamos até a Dani. Nós vamos até a Dani. Viu? A Dani sobe. E eu não vou falar. Porque vocês vão ter que buscar as 5 pedrinhas. Qual é a primeira pedrinha que Davi levou dentro da bolsa? O terço, gente. Quem é que reza o terço aqui? Amém. Então reza por aqueles que não rezam, viu? Hoje a lição de vocês é rezar por aqueles que não rezam. Em cada pedrinha do terço vocês vão colocar aqueles que não rezam. Qual que é a segunda pedrinha? Leila, qual que é a segunda pedrinha, Leila? A segunda. Qual que é a segunda? Oi? Acredito que é o jejum, a mortificação da carne. Gente, nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos estar mais com a palavra dentro do nosso coração. Nós precisamos buscar a palavra. As 5 pedrinhas que Jesus, que o Davi levava ali, era o terço, o jejum, a palavra, a Eucaristia e a Santa Missa. Gente, nós temos que buscar essas riquezas para dentro de nós. É isso que o Senhor nos chama nessa noite. É isso que o Senhor chama como Davi. Que o Senhor chamava, as pedrinhas que Davi levava são essas. E é essas pedrinhas que nós temos que levar hoje para as nossas batalhas.
O Cláudio pegou o terço. O Cláudio vai rezar para nós nessa semana. Amém, Cláudio? E Davi ali derrubou o gigante. Davi derrubou o gigante. E na oração do Cláudio, essa semana, quantos gigantes vão cair na sua vida? Porque o Cláudio, nessa semana, ele é chamado a orar por nós. Nessa semana, o Cláudio é chamado a interceder por nós. E o gigante da sua vida, aquilo que você traz na sua vida como gigante, como batalha, pela oração, pela intercessão, cairá por terra. Cairá por terra. Assim como aquele gigante caiu, em nome de Jesus hoje, todo gigante também, pela oração do Santo Terço, cairá por terra. E nós, aqui, diante dessa palavra, diante daquilo que o Senhor nos trouxe para nós nesse dia, diante daquilo que o Senhor nos falou conosco, diante de tanta graça que o Senhor nos tem, o Senhor te chama, levanta. O Senhor chama, assim como Ele chamou Davi, levanta. Levanta se você quiser. Deus quer que a gente vai, que a gente esteja com Ele. A atitude de levantar, a atitude de ir. E muitas das vezes nós sentimos cansados. Nós nos sentimos cansados daquilo que nós estamos diante do dia a dia. Nós nos sentimos cansados de buscar a Deus. Vai não? Às vezes nós nos sentimos desanimados. Às vezes as nossas preocupações, o nosso dia, as preocupações do nosso dia, nos faz desanimar, nos faz sentir cansados. E às vezes nós não buscamos a Deus. Às vezes nós não encontramos com Ele. Mas é essa noite é a noite do encontro. Essa noite é a noite de encontrar. Essa noite é a noite de eu dizer para o Senhor, eu estava ansioso para encontrar com o Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós marcamos um encontro e nós ficamos ansiosos por aquele encontro? Às vezes marcamos encontros com o jovem, marca o encontro com a sua namoradinha, e ali aquela ansiedade de encontrar naquele encontro toma conta. É uma adrenalina que nos envolve a cada instante. Deixa hoje você ser envolvido pelo Senhor. Deixa hoje o Senhor envolver você. Deixa hoje o Senhor mostrar para você que você traz um tesouro, que é Ele, que está dentro desse vaso. Esse vaso que é você, esse vaso de barro, esse vaso que muitas das vezes foi trincado, esse vaso que muitas das vezes caiu, despedaçou, e muitas das vezes foi reconstruído. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje. O Senhor quer reconstruir esse vaso. O Senhor quer levantar de novo. O Senhor quer hoje, nessa noite, ir ao teu encontro. Feche seus olhos por um instante. Por um instante, com seus olhos fechados, vê que o Senhor vai agora ao teu encontro. Se você tem dificuldade de fechar seus olhos, inclina a tua cabeça. Inclina a tua cabeça. Sinta a presença do Senhor indo ao teu encontro. Sinta o Senhor. Às vezes nós não temos essa experiência de estar com o Senhor. Mas muitas das vezes nós precisamos deixar o nosso coração sentir a presença do Senhor. Deixar o Senhor acalmar
Coloque-se de pé, fale de tudo aquilo que você deseja.
de uma batalha mais linda da Sagrada Escritura, que fala com nós de uma criança lutando contra um forte guerreiro, homem que é acostumado a batalhas. Nós somos acostumados a ver em filmes, em histórias, exércitos lutando contra exércitos. Mas nessa noite é uma batalha pessoal que Deus tem falar para nós. Embora nós temos parte do exército de Cristo, a batalha nossa é uma batalha espiritual, uma batalha individual. Se prestamos atenção nas Sagradas Escrituras, nós vemos que da hora de noite agora você vê a cruz todo armado, com escudo, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não colocou a sua força sobre o que colocava nela. Davi nasceu no seu interior a confiança em Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa noite também trazer o nosso interior a confiança em Deus. Independente do tamanho da nossa tribulação, da dificuldade que nós passamos, nessa noite nós vamos apresentar para o nosso problema quem é o nosso Deus. Quem combate a nosso favor é o Senhor dos Exércitos que combate a nosso favor. Então a nossa dificuldade, nossos problemas nunca serão maior do que o Senhor. Nós sabemos que tem uma possibilidade da nossa confiança nessa noite. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus. Como Davi apresentou diante do Golias. Se ajuda a vencer o gigante que habita dentro de nós, o gigante que combate contra nós no nosso dia a dia, a todo momento da nossa vida. A Ti, Senhor dos Exércitos, nós depositamos a nossa confiança, os nossos problemas, as nossas tribulações. E vai se colocando na presença de Jesus. E permita que Jesus nessa noite trabalhe na sua história, na sua vida. Mesmo se você está na sua vida, diante da dificuldade dos seus problemas, das tribulações que você está passando, na sua vida. Grave no teu coração que Jesus combate o seu favor. Dando lugar a estima naquela terra, batendo o gigante, batendo um nó na sua ponte. É o Senhor que direciona o nosso caminho. É o Senhor que direciona a nossa vida, a nossa história. Deus tem cuidado de nós. Deus tem zelado de nós. Embora muitas vezes o problemas, a dificuldade parece que nós vamos estar agindo, nós não temos soluções. Mas eu convido você a depositar a sua confiança em Deus. Deposita a sua vida, a sua história, a sua família, os seus projetos de vida, os seus sonhos, os seus ideais. E acredite que Deus tem cuidado de nós.
fomos feitos nessa grande estrutura. Nós vamos ver que Davi foi um grande rei. E tantas batalhas conquistou em sua vida. Porque o Senhor sempre combateu a favor de Davi. Onde o Senhor começou a ser vencedor das suas batalhas, das pequenas batalhas. Grande batalha você deve conquistar em suas vidas em nome de Jesus. Não se esqueça disso. Ao ponto de certa situação, você pular de alegria diante de Jesus. O dia em nome de Jesus você deve testemunhar as vitórias que Jesus realizou na sua vida neste grupo de oração. Porque aquele que semeia em milagres, um dia voltarão recolhendo os frutos com alegria. É promessa de Deus para nós. Aquele que semeia em lágrimas voltará recolhendo os frutos com canto de alegria. Como Davi salteava diante da arca da aliança, gritando e louvando a Deus. Batalha todos nós devemos